Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao TV Revelare, o nosso canal de estudos espíritas. Hoje temos esse vídeo aqui gravado para vocês, mas estamos em 28 de maio de 2022, a partir da semana que vem estaremos entrando no nosso mês de junho, mês gostoso, mês de festa caipira. Com certeza Uberaba deve ter muita festa caipira, muita pipoca, muito pinhão. Mas vamos falar hoje, o nosso estudo é do Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 16. E nós estamos estudando os médiuns especiais, continuação do quadro sinótico dos diferentes espécies de médiuns. Antes de nós chamarmos o nosso querido Laurinho, nós convidamos a todos vocês a participarem, né, do nosso canal, não só participando do chat, com perguntas, com dúvidas, mas também se associando ao nosso canal, tecendo comentários, como diz o Beto, até elogios também a gente aceita, mas também aceitamos sugestões, críticas, e que o nosso estudo de hoje possa ser bastante proveitoso, com muitos ensinamentos. E para isso, eu chamo o nosso querido Laurinho Rodrigues, que estará conosco essa noite. Boa noite, Laurinho. Marisa, boa noite, que bom tê-la aqui nesse estudo do Livro dos Médiuns. É um estudo regular que nós fazemos aos sábados, né, às 18 horas. Então, esse vídeo, como bem a Marisa frisou, foi gravado, né, e está vindo ao ar, mas a partir da semana que vem, já no início, o primeiro sábado de junho, se Deus assim permitir, estaremos aí ao vivo, reunidos para estudarmos, né? E não porque é gravado o vídeo, pessoal, que vocês não vão comentar. Comente, por favor, no chat, ou deixe os comentários após o encerramento do vídeo, ou vá lá no Fale Conosco, deixe as suas críticas, deixe os seus questionamentos, os seus comentários, os seus elogios, enfim, aquilo que você achar ser útil para nós. Como nós sempre vamos aqui frisar, né, Marisa? Nós não somos professores de espiritismo, somos estudantes, porém, então, sendo assim, somos passíveis de nos enganarmos. Então, peço a você que se inscreva, que se torne membro, que faça uma assinatura solidária, vá contribuindo aí conosco aí para que a gente vá mantendo essa plataforma. Ela é paga, porque nós precisamos de um espaço maior para receber todo o conteúdo, né, um tempo maior, pois que gratuitamente é somente 20 horas, e 20 horas gratuitas não atende a nossa necessidade, o nosso objetivo. Então, contamos com a colaboração de cada um de vocês, se assim vocês acharem interessante e quiserem nos ajudar. Ative o sino de notificações, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais. Vamos levar esses estudos, pessoal, para mais corações, para mais pessoas. E quem sabe, se nós, nessa encarnação, conseguimos transformar um coração além do nosso, já será um ganho muito grande para a humanidade. Então fica aí esse pedido, esse apelo, contamos com o apoio de cada um de vocês. Marisa, quero colocar aqui na tela para a sua leitura, porque, incontestavelmente, você lê muito melhor do que eu. Então, Marisa, pergunta para o pessoal aí se eles preferem ouvir você ou ouvir eu. Com certeza vai ser você, Marisa. Marisa, passo a palavra para você. Tá bom. Então, vamos lá. Começando o nosso estudo de hoje, nós vamos ver médiuns sonâmbulos. Os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Item 172. Aí, nós vamos continuando. Então, médiuns sonâmbulos, né, Marisa? O item 172, pessoal, se vocês quiserem dar uma buscada lá, Kardec vai trabalhar e ele traz a história de um menino, um garoto, um menino simples, de inteligência vulgar, e que quando no estado sonambúlico, desculpe, ele diagnostica doenças e ele receita o remédio, né, o medicamento para cuidar daquela doença. Então, em dado momento, quando ele estava sonambulizado, no estado sonambúlico, que ele
prevê a doença lá, ele identifica a doença, mas ele não prescreve o remédio, então vão questioná-lo. Vão falar, mas espera aí, e o remédio? E o medicamento? Ele fala, olha, hoje eu não posso porque o meu bom gênio, o meu bom doutor não está. Então, estando o bom doutor, que é, né, um espírito, uma força terceira, um outro espírito, nós Kardec vai colocar esse sonâmbulo como sendo um médium, porque há a presença de um terceiro, um espírito, né? Então, médium. Quando ele não prescreve o remédio, que o bom doutor não está, ele é somente sonâmbulo. Então, há de se fazer essa distinção. Sonâmbulo, quando o espírito ou a alma emancipada vê as coisas por si mesmo, né? Ela está vendo e vai relatando, então é um sonâmbulo. E médium sonâmbulo, quando um espírito vem e diz algo a esse sonâmbulo e ele, então, passa como meio de instrução, enfim, seja o que for. Né, então, então, a presença de um terceiro aí, um espírito. Temos que lembrar disso sempre. Marisa, passo para você aí. Tá bom. Agora vamos continuar, então, a leitura. Lembrando uma coisa só, né, Laurinho? O sonâmbulo, né, sem ser o médium, mas aquele que é o sonâmbulo, como o sonambulismo é a emancipação da alma, ele tem condição de ver algum tipo de doença nele mesmo, né? Então, muitas vezes, ele relata assim, por exemplo, né, vamos supor que eu fosse sonâmbula. Então, ele muitas vezes, no sonambulismo, na emancipação da alma, ele pode dizer assim, olha, eu, como sendo sonâmbula, fala para Marisa que ela está, por exemplo, com um problema no estômago e que ela deve procurar um médico. Então, é muito interessante isso, né, Laurinho? Essa emancipação da alma que permite ao sonâmbulo ver, né, enxergar algum tipo de doença ou de debilitação nele próprio, né? Se referindo à persona, aquele que está encarnado, como fala, né, para Marisa, que ela está com algum problema, enfim, no estômago, alguma coisa assim. Bem lembrado, Marisa, ele se refere a ele mesmo, né, na terceira pessoa. E assim, não é porque ele está emancipado que ele tem pleno conhecimento. Às vezes, como no estado de emancipação e no estado sonambúlico, e vale a pena se recorrer ao livro dos Espíritos e estudar ali os sonhos, né, o sonambulismo, para a gente compreender que o sonâmbulo ou a faculdade de sonambulismo, ela é muito mais profunda do que imaginamos. Não é somente um estado de emancipação como um sonho, não, é algo bem mais profundo, porque o corpo entra num estado de quase morte, se é que eu posso me expressar. O corpo fica num estado ali de catalepsia, de letargia, né, que possibilita o espírito ter uma ideia mais clara do mundo espiritual. Mesmo assim, ainda encharcado de muitos equívocos. Isso aí vai muito de acordo com o espírito tem de conhecimento, né, e de entendimento do mundo espiritual. Há aqueles que são sonâmbulos porque isso requer, como toda faculdade, uma disposição orgânica, mas há também que o espírito ele tenha conhecimento, certo conhecimento, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, porque senão ele como vai dizer o Beto, né? Ele mistura Lé com Cré, ele não vai saber distinguir quem é quem. Para ele tudo é igual, ele vai descrever o que ele está vendo. Ora ele vai dizer coisas que não faz sentido, outras ele vai dizer cabe a nós definirmos, estudarmos bem isso, né, Marisa? Sim, com certeza. Então vamos lá. Médiuns estáticos. Os que vêm em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. E aí, Kardec entra num comentário muito interessante, porque ele diz assim: muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam da exaltação deles. E aí, né, Laurinho, a gente, antes que você comente,
a gente recomenda que se vá lá na questão 444 do Livro dos Espíritos, está aqui, que eu separei, que diz assim, Kardec, ele está no capítulo 8º, onde justamente ele vai tratar do êxtase, né? Chama-se da emancipação da alma. Então, a pergunta 444, Kardec pergunta assim, que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? E aí a resposta dos espíritos. O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Ou seja, tem coisas que o homem ainda não está preparado para conhecer. Porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, aqui a importância, né, de quando Kardec fala isso, do estado estático, que a importância de ter o animismo, porque ele acaba se deixar levar pela corrente das suas próprias ideias, né, e pode se tornar um joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam dessa exaltação, né, para fasciná-lo. Então, aí o exercício do fascínio, né, dessa faculdade. Exato, e tudo isso em função daquilo que nós falamos anteriormente, pelo pouco conhecimento, né, que o espírito tem da realidade do mundo espiritual. E ele pode, vamos voltar aqui em algo que é muito importante e que é pouco discutido estudado dentro da doutrina do movimento espírita, que é o pensamento enquanto força criadora, criativa, né? Então, os espíritos enganadores, eles criam formas ou formam imagens que iludem aquele espírito, eles sugerem pensamentos que iludem o espírito. Por quê? Porque, como diz a Marisa, ele é um espírito exaltado, ele tem a imaginação fecunda, né? Então, tudo isso, ele passa a ser joguete dos espíritos. Aí muitos vão dizer assim, mas os espíritos superiores deixam? Deixam. É natural essa aproximação. E tudo isso está dentro do campo das instruções, do conhecimento. Cabe a nós, ao grupo que está ouvindo o estático, que o estático é uma variedade do sonambulismo, para que a gente estude o que ele está dizendo e ver se o que ele está dizendo, relatando, vendo, faz sentido, né, Marisa? Não podemos aceitar tudo cegamente, porque, como nós dissemos, quem é que tem conhecimento do mundo espiritual com profundidade, sem erro? Espíritos que já alcançaram um estado de pureza. Eles têm aqui dentro do nosso entendimento, e vamos pegar a questão 625, Jesus, ele tem toda uma compreensão, um conhecimento do mundo material, e principalmente da ciência material, e principalmente da ciência espiritual, do mundo espiritual. Então, Jesus não se equivoca, né? Ele é um espírito puro. Agora, abaixo, aí, todos esses vão sofrer influências do meio, das suas ideias ainda preconcebidas, que não se depurou completamente ainda. Pode se equivocar em menor grau, mas se equivoca ainda, né, Marisa? Com certeza. E, Laurinho, eu estava estudando hoje à tarde também um pouquinho do que é o espiritismo, né? E aí Kardec também se reporta lá a questão 267 do Livro dos Médiuns, quando ele dá todos aqueles critérios, né, de modo geral, para a gente conhecer o conteúdo de uma mensagem. Aí ele está falando das mensagens. Mas veja, os critérios são os mesmos. Nós sabemos que nós temos que exercer o crivo da razão para todo tipo de manifestação espírita, se está em acordo com os princípios da doutrina espírita, né? Então, a mesma forma dos médiuns também estáticos, em que a gente que podem se deixar, realmente podem ser joguetes, né? Analisar muito bem aquilo que está sendo trazido como mensagem, né? Para saber o quanto pode ser verdadeiro, vindo de espíritos com conhecimento ou não, né?
Eu quero ver se isso que você falou faz sentido. Marisa, lê aí, Marisa, em cima aí, por favor, aí, o que Kardec vai dizer sobre os estáticos, no finalzinho aí. São raríssimos os que merecem inteira confiança. É o que você disse agora, Marisa, né? Não podemos aceitar cegamente, temos que aprofundar no estudo e ver se realmente faz sentido o que ele está trazendo, porque senão nós também seremos joguetes desses espíritos, de alguma forma, né? Com certeza. Aliás, né, Laurinho, de forma geral, nós nunca podemos aceitar de primeira mão como verdade qualquer mensagem que nos chega, sendo atribuída a este ou aquele espírito, não importa. O crivo da razão tem que ser exercido a todo momento. Exato, Marisa, exato. Médiuns, pintores ou desenhistas são os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante. Um comentário aqui importante. Eu tive a oportunidade, né, de participar de reuniões mediúnicas de médiuns pintores, né, mais especificamente pintores. Então, olha como é importante nós conhecermos, né, a história dos pintores, né, a história da arte, até para nós entendermos, claro, não estou falando aqui que as pessoas precisam ser críticos de arte, não é isso, né? Mas nós sabemos que, por exemplo, os pintores renascentistas, né, quando nós conhecemos um pouquinho a história de Renoir, quando nós conhecemos a história de Rembrandt, de Toulouse-Lautrec, de Monet, nós podemos identificar, né, ainda que como leigos, a beleza dos desenhos, a beleza das imagens. Van Gogh, que é um pintor que eu particularmente gosto muito. E olha o que eles nos dizem. Poder dá esse nome a certos médios que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Ou seja, mais uma vez, se nós exercitamos o crivo da razão, nós sabemos, ao olhar um desenho mediúnico, uma pintura mediúnica, pela beleza, eu diria que quase que sublime que ela apresenta, né? Ao passo que se for um desenho grotesco, uma expressão grotesca, com certeza não será de espíritos superiores. Laurinho. Marisa, sem comentário, perfeito. Então vamos lá. E por isso que ele diz, né? Desabonariam o mais atrasado estudante. Quer dizer, não precisa ser nenhum crítico de arte para a gente analisar uma obra de pintura mediúnica, um desenho mediúnico, e saber o quanto que ela traz, né, de beleza, de sublime ou não. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, e aí quem teve oportunidade de ver lá na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1858, se eu não estiver enganada, né? Surgiu grande número de pretensos médiuns desenhistas que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo suplantar os desenhos de Júpiter, e aí eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, porque são muito bonitos, né? De traços muito sutis, se não pela qualidade, ao menos nas dimensões, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Gente, isso é primário, né? Isso é um erro assim grotesco, porque, mais uma vez, nós não podemos nos esquecer que tudo que vem da espiritualidade superior é harmônico, é sublime. Esse erro, né, de um desenho que ocupava muitas folhas de papel, chegando à altura de 2 andares, não faz sentido.
Muitos outros se divertiam fazendo que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Gente, um comentário antes que o Laurinho fale. Os espíritos superiores não se divertem conosco. Os espíritos superiores nos esclarecem, nos trazem a luz do conhecimento. Os desenhos contidos lá em 1800, na Revista Espírita de 1858, né, da casa de Mozart, inclusive, são lindos, são harmônicos, né, têm linhas sutis. Então, nós reconhecemos facilmente, da mesma forma, quando alguém que, vamos dizer, está começando a desenhar, claro, os primeiros traços são grosseiros, são grotescos, né? O primeiro rosto a ser pintado, às vezes, parece uma caricatura. Então, como que um desenho dessa natureza, dito mediúnico, pode ser realmente vindo de espíritos superiores? Só podem vir realmente de espíritos, né, zombeteiros, que querem brincar. Laurinho. Sim, Marisa, eu especulo aqui dizendo o seguinte: quando Kardec vai tratar dos médiuns escreventes, ele vai dizer que tem médiuns que está todo obsediado, que ele começa a escrever tanto que se não tiver lápis e papel, ele escreve, se não tiver lápis, ele escreve com a ponta do dedo. Escreve nas paredes, no chão, onde tiver, ele vai achar lugar para escrever. Nós vamos encontrar, então, a fascinação, que é onde a pessoa já não tem discernimento mais das coisas ridículas que está dizendo ou escrevendo. Eu penso que aqui quase enquadra, se é que não enquadra dessa forma, né, Marisa? A pessoa começa a fazer uns desenhos muito, assim, simplórios, mas aos seus olhos são lindos. E se alguém adverte, né, que o desenho está muito simples, que talvez não venha, aliás, de um espírito superior, essa pessoa pode aí não gostar muito, como nós usamos aqui a palavra milindrar, né? E isso já vai dar uma característica de poder ser uma fascinação, penso eu, viu, Marisa? Sim, e só para complementar, Laurinho, quando nós fomos estudar lá as instruções de Kardec na formação das sociedades, né, dos grupos espíritas, tem lá um dizer de Kardec em que ele diz que ele pede aos médios que tenham ciência e que não se milindrem às críticas de mensagens, porque o que eles menos precisavam era de médios daquela natureza, ou seja, a humildade do médium em aceitar uma crítica, aceitar uma sugestão, né? Então, não cabe aí o milindre do médium, né? Ele precisa aceitar com humildade, porque é para o crescimento dele, para o esclarecimento dele. Então, Marisa, e dessa forma, ele vai deixando de ser joguete do espírito, né? Se ele, o médium, né, usa da humildade para aceitar a crítica que vem de fora, e a crítica, quando eu digo crítica, aquela crítica construtiva, se é que existe crítica construtiva, se ele aceita isso, ele se coloca numa posição de se resguardar contra essas sugestões de espíritos inferiores, né, Marisa? Com certeza, com certeza. E aí, Laurinho, a gente vê mais uma vez a importância do quê? Da disciplina mediúnica. O médium é instrumento, mas depende da sua disciplina, da seriedade com que ele desenvolve a sua tarefa mediúnica, poder compreender, né, que a mensagem, seja lá qual for a sua faculdade, até que ponto vem do espírito e até que ponto ele está invigilante na sua disciplina. Isso mesmo, Marisa, isso mesmo. Continuando, médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como usar para as comunicações literárias. Quer dizer, a inspiração, a intuição, ela se estende a todo tipo, né, Laurinho?
de manifestação mediúnica. Então, ele diz aqui, veja-se médiuns de efeitos musicais. E aí, né, como dado, né, Laurinho, para enriquecermos esse comentário, né, muitas vezes nós temos músicas que os próprios compositores dizem, olha, nós não entendemos como esta música, em poucos minutos, ela se caracterizou, né? Tanto a letra quanto a música, né? E aí a gente tem um exemplo que não estou dizendo que foi desta forma, mas a música Tocando em Frente, tanto Renato Teixeira como Almir Sater falaram que foi uma coisa impressionante, porque um deles falou, olha, eu tenho uma música aqui, em 2 minutos, falou, peraí que eu estou chegando aí com o violão, em pouco tempo a música estava pronta, né? E é essa beleza que nós conhecemos, que é o Tocando em Frente. Laurinho. É verdade, Marisa. Eu até tinha lembrado dela aqui também, e aqui acrescentando que a Maria Bethânia estava doida atrás de uma música para completar o seu álbum, e ela ouviu a música por telefone e falou, não, é minha, eu quero essa música. Então parece que o negócio é tão casado, é tão perfeito, né, que Sim. vai juntando as peças, e você fala, nossa, se foi realmente, né, e a gente não vai negar que há uma inspiração dos espíritos, ou mesmo uma intuição, ou, né, mecanicamente, ou semi-mecânico, não importa como foi, mas há sempre, sim, o conhecimento do espírito, seja o espírito do médium, ou no caso aqui do compositor, ou de um espírito estranho. Quero lembrar aqui também, eu até fiz um comentário num dos vídeos, que aquele cantor sertanejo já falecido, o Zé Rico, há muitos anos atrás, eu era ainda, assim, ele estava na adolescência, então tem bastante tempo isso, eles estavam fazendo uma viagem para a China, então foi a primeira dupla sertaneja que atravessaria o continente e iria para um país oriental, né? Um continente asiático. E o Zé Rico conta que durante a viagem deu nele uma vontade tão grande de escrever que ele fez uma música chamada Mensagem de Amor, que é uma música que ele trata da cultura chinesa. E ele gravou essa música lá na China, então, e lá mesmo eles já cantaram ela. Então, vai explicar o que disso? Ah, mas pode ter sido uma inspiração. Então, é o que Kardec está falando aqui. Ah, não, mas pode ter sido intuição. Então, é o que está sendo falado. Ah, e se foi outro espírito? Então, aí nós vamos ver se foi mecânico, se foi intuitivo. Então, quer dizer, a ação tem, né, Marisa? Não sabemos qual, mas tem a ação. E ontem, assistindo no Fantástico, né, e quando eu falo ontem, pessoal, porque como esse vídeo está sendo gravado, alguém vai falar assim, caraca, o negócio é no sábado, ele disse que viu o Fantástico ontem, porque nós estamos gravando esse vídeo na segunda-feira, hoje, dia 23, para ir ao ar dia 28, né, como está indo agora você nos assistindo. Então, assistindo o Fantástico, o Milton Nascimento vai dizer que, numa reportagem que ele deu, que ele, né, ia aposentar dos palcos, parece, se eu não me engano, mas ele vai dizer que numa música, que eu não me recordo a música que é, eles reuniram uma galera toda num determinado lugar, perto do mar, diz que um lugar muito bonito, o Milton estava dizendo, e lá eles reuniram e saiu uma enxurrada de músicas, de letras, que eles fizeram um álbum, e é o nome desse álbum que o Milton vai dizer. Então, explicar isso de que forma? Com certeza, houve uma força oculta, né, externa, espíritos ali, como também o conhecimento das próprias pessoas enquanto compositores, aí eu ouso dizer que até médiuns, né, Marisa? Sim, e assim, né, Lauro, toda vez que nós estamos na natureza, num estado assim de contemplação, de recolhimento, apreciando a beleza da harmonia universal, algo nos toca o coração. Então, muitas vezes, até uma frase, né, muitas vezes um pensamento que nos vem por intuição, por inspiração, a gente pergunta, nossa, mas que coisa bonita, por que será que isso veio, né? São muitas vezes os benfeitores amigos que estão ao nosso lado, uma vez que a gente está em sintonia, porque quando nós estamos na natureza, contemplando a beleza, essa harmonia, nós estamos em sintonia com o bem maior, que é Deus, né?
Então, é muito provável que muitas vezes um sentimento mais sublime, uma frase mais inspiradora, nos vem com muito, que nos toca o coração. É isso, é a inspiração, é a intuição, não é? Porque a gente está em contato com a beleza da harmonia universal. Verdade, Aí, Marisa. aí então, nós continuamos a nossa leitura. Variedades dos médiuns. Então, nós temos, segundo o modelo de execução, médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a facilidade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Laurinho. Essa palavra psicógrafo, né, foi sugerido por um assinante. Ele entra em contato com Kardec e faz, já que tem os médiuns escreventes, por que então a gente não chama, não passa a chamar essa categoria de médiuns de psicógrafos? E Kardec, como é muito, mas muito, era muito, né, muito humilde, aceitava tudo que era útil e que fazia sentido, ele adotou então essa palavra como sendo médiuns psicógrafos, né? Então nós estamos tratando aqui dessa variedade de médiuns escreventes. Iniciamos aqui, então, o que é um médium escrevente ou psicógrafo? Aquele que escreve sobre a influência, né, dos espíritos, e ele pode escrever por si mesmo. Nós falamos agora há pouco da intuição, né? Falamos também da inspiração e dissemos aqui também, nós vamos falar já do que é mecânico, do que é semimecânico, do que é intuitivo e do que é inspirado. Então, esses médiuns são esses que, por influência dos espíritos ou por si mesmo, escreve. Marisa? E lembrando, né, Laurinho, muitas vezes quando nós trabalhávamos, né, na casa espírita, que nós, enquanto nós fazíamos o estudo do Evangelho, alguns comentaristas, então, escreviam, né, exerciam a faculdade, né, da psicografia. E muitas vezes, depois nós líamos as mensagens, né? Mensagens belíssimas, de instruções, esclarecimentos, da nossa responsabilidade, né, enquanto divulgadores da doutrina espírita, às vezes mensagens de instruções muito esclarecedoras, mas a gente também entendia claramente aquelas mensagens que viam por inspiração, por intuição, mas sempre mensagens consoladoras, esclarecedoras, de conteúdo muito digno, porque a espiritualidade superior, como nós dizemos, ela não está ali para brincar, ela está ali para trazer esclarecimento. Então, quando nós vemos que o conteúdo das mensagens tem extremamente ligação, intensa ligação, extrema ligação com os ensinamentos de Jesus, com os princípios da doutrina espírita. Se assim não for, não é espírito evoluído que vem trazer a sua contribuição. É por isso que no início das reuniões mediúnicas, e também isso Kardec vai nos trazer lá nas instruções das reuniões, ele pede que nós podemos começar com uma prece? Sim, mas uma prece de coração. Como o Laurinho faz aqui, a solicitação sempre dos espíritos benfeitores amigos, que vêm nos trazer instrução, ensinamento, né? Para quê? Para que essas mensagens sejam coerentes com todo o ensinamento da doutrina espírita. E aí ele começa, então, essa divisão: médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário, ou seja, não depende da vontade deles, né? E que não têm a menor consciência do que escrevem. E aí, Kardec diz, raríssimos, item 179. Laurinho. Então, né, para a gente, nós começarmos a compreender que é um fenômeno de efeito físico e também um fenômeno inteligente, né? Então, tanto é que Kardec vai trabalhar isso lá no início do quadro sinótico, que ambos, eles se misturam, eles não têm uma linha demarcatória, porque, veja, médium e escrevente. Então, o médium, ele não tem consciência do que está escrevendo.
Ou seja, o pensamento do espírito não passa, entre aspas, pelo pensamento do médium. Porque o espírito está atuando diretamente na mão do médium. Então, é como se o espírito comunicante estivesse escrevendo diretamente, né? Por isso que o médium mecânico, o escrevente mecânico, ele não vai ter consciência, ele só vai saber o que foi escrito depois que terminar, né? Então, Kardec vai trazer aqui, é raríssimo, porque seria muito bom se essa faculdade fosse generalizada, porque todas as comunicações, elas seriam fidedignas. Então, nós poderíamos aqui dizer assim, Marisa, você escreveu essa mensagem aqui, mas aí compreendendo que não foi ela, mas essa mensagem aqui está toda equivocada em relação a princípios. A Marisa não ia se milindrar, porque ela ia falar assim, foi o Espírito que se comunicou através de mim, então tem que ver com ele. Seria muito bom, mas não é assim, né? Por isso a necessidade de se estudar. Compreender que é raro um médium mecânico, escrevente mecânico, e que quando surge um que tem uma aparência de ser mecânico, merece todo o estudo e um aprofundamento dessa faculdade, ou seja, um exercício contínuo para se verificar se realmente ele é um médium escrevente mecânico, porque senão tem que se tomar as devidas precauções, Marisa. Até porque, né, Laurinho, aquele que não é mecânico, veja, cada um de nós tem a sua história de vida, tem a sua história de formação, tem o seu universo de conhecimento. Então, muitas vezes, nessas mensagens, pode estar expressa, os espíritos utilizam também o nosso universo de conhecimento. Então, essa análise da psicografia, quando é mecânica, é uma coisa, e quando é semimecânica, é outra, né? Ou por intuição e por inspiração, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático, se eu estiver errada, Laurinho, me corrija. Eu sou psicóloga, eu tenho um conhecimento, o meu universo de conhecimento, né, de termos e de conhecimento mesmo verbal, está muito ligado à psicologia. Amanhã ou depois, se eu escrever uma mensagem, né, tida como psicografia, vai-se ter a possibilidade de analisar se, pelo meu universo de conhecimento, esta mensagem, né, tem muito do meu aprendizado, do meu universo de conhecimento, ou se realmente é uma mensagem que veio através da comunicação de um espírito. Estou errada, Laurinho? De forma alguma, e vale lembrar que mesmo se a mensagem, a gente identifica a mensagem e fala, mas aqui está todo um cunho psicológico, aqui tem mais da Marisa do que de um espírito estranho. Não tem importância, porque vamos lembrar que a Marisa é uma personalidade, mas tem uma alma, um espírito encarnado ali, que tem conhecimentos que a gente desconhece. Então, não pode desprezar a mensagem, porque julgamos que ela é toda anímica. Isso seria um equívoco. Tem que analisar a mensagem. E depois, observando se o que está na mensagem escapa ao conhecimento da Marisa, ou o que está sendo colocado, fraseologicamente falando, não é de hábito da Marisa, aí é um outro estudo que nós vamos fazer. Mas nunca descaracterizar ou desvalidar uma mensagem, porque talvez ela seja anímica, né, Marisa? Sim. Continuando, médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases, à medida que escreve. São os mais comuns. Item 181. Então ficou claro, e eu quero aqui, num debate, uma vez que eu tive no estudo, a pessoa falou assim, não, o médium semimecânico, o escrevente semimecânico, ele só vai tomar conhecimento depois que termina. Falei, não, esse é o mecânico. Aí ele sai daquele estado ali, o braço fica, como se diz, é dele novamente, né? Então, agora ele vai ler a mensagem. Esse não, Kardec está falando que é instantaneamente. Ou seja, o espírito está escrevendo, usando o braço dele, como lá no mecânico, porém o médium tem consciência do que está sendo escrito ali. Quando terminar a mensagem, o médium sabe o que foi escrito ali.
diferente do mecânico. O mecânico ele não tem conhecimento somente após o término do exercício ou da comunicação, né, Marisa? Sim. Médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente, ou seja, pelo próprio médium. Não é um impulso que ele independe dele. Esse não. A mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados em virtude destes últimos não precisarem escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Item 180. Laurinha. Então, e foi bom que você leu e fez essa pausa, porque é bom a pessoa entender. Então o médium escrevente o que é psicógrafo intuitivo. Sim, ele recebe, ele capta o pensamento do espírito, e o Erasto vai explicar que passa pelo elemento material, que é o cérebro, né? Então, consciente disso, ele vai transmitir. Aí entra um detalhe. Muitas das vezes, o pensamento do espírito comunicante, ele é contaminado pelo pensamento do médium, por questões culturais, por o médium não concordar com o que está sendo transmitido a ele, enfim, uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Vale aqui de novo lembrar que sempre é preciso estudar a comunicação, não aceitá-la cegamente. No intuitivo, é o pensamento que vem. No inspirado, eu posso estar deitado aqui, ou sentado, fazendo alguma coisa, de repente surge uma ideia, uma mensagem, uma vontade de escrever uma música, eu vou lá e escrevo aquilo lá, aí vou lá e desenho, sei lá, seja qual seja a minha faculdade. Então, é uma inspiração que vem, como se fosse algo gritante dentro de mim, e que eu necessariamente não preciso escrever na hora. Vem e aquilo fica ali latente, enquanto eu não coloco aquilo em exercício, parece que não passa, não, né? Então, isso ocorre muito com compositores, como nós acabamos de dizer, ocorre muito com pintores, pessoas que praticam a arte, né? Com os dançarinos, que elaboram movimentos ali, né? Tudo isso está muito dentro desse campo da inspiração. Marisa. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, porque nem sempre é aquilo que nós estávamos falando, né, Laurinha, a preocupação que nós devemos ter, né, a análise. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erro, porque nem sempre conseguem discernir o que provém dos espíritos, do que procede deles mesmos. Exatamente, é isso. Por exemplo, né, como eu disse aqui, o espírito diz que o avião ele tem asas, mas aí o médium não concorda muito, usando isso aqui é uma comparação boba. Ele fala, não tem, então eu vou colocar que o avião não tem asa, o avião tem turbina, por exemplo. Então você vê que ele distorce o pensamento do espírito, né? Então, e tem outras questões culturais, religiosas, né, sociais, tudo isso tem que levar em consideração. O quanto que o médium tem de desenvolvimento, de estudo, de instrução, né, escolar, tudo isso tem que pesar. E aí, como que nós vamos conhecer isso? Analisando o fundo, observando se a mensagem ela faz sentido do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista evangélico, né, enquanto consoladora for a mensagem, se realmente faz sentido ou se não há contaminação do médium. Por exemplo, Marisa, aqui para a gente ilustrar melhor. O médium, que ele tem uma ligação muito grande com as culturas orientais. Então, ele acredita em manipulações de energias, de cores, né? E aí quando ele vai dar uma comunicação, essa comunicação, por mais que o espírito está passando algo relacionado a estado de vibração, ao magnetismo puro, mas o médium, ele tem em si essas ideias,
ele vai pontuar essas ideias na comunicação, ele vai contaminá-la. Então, vale a pena a gente observar isso. Aqui eu quero abrir uma observação. Certa feita, conversando com uma moça, ela dizia para mim que tinha ido com o namorado, que hoje é o esposo dela, para um lugar aqui perto de Uberaba, onde faz um encontro desses grupos ligados a essas culturas orientais, se eu não me engano, budista. Então, ela estava muito encantada com o negócio de manipular pedras, energias, e fazendo esses, né, ela comentando isso, e também depois na prática mediúnica, de repente o espírito que se manifestou por ela, adivinha o que ele veio falar? Sobre manipulações de pedra, e aí ela mexia com a mão, dizendo que estava manipulando as energias coloridas, tudo isso, interferência do médium na comunicação. E aí, mas isso é ruim, do ponto de vista, se você não estudar, não aprofundar, que você vai acabar caindo nessa ideia. Mas se você separar o joio do trigo, você vai tirar aquilo que é bom e refutar aquilo que não é interessante para o estudo. Marisa? Exatamente. Então, como mais uma vez reforçando, né, a importância. E aí é uma condição sine qua non. O que nos permite exercer esse crivo? O estudo. Se nós não estudarmos aprofundadamente, né, o livro dos médios, todos aqueles critérios que Kardec nos ensina, que nos servem de recurso para analisar as comunicações, nós não saberemos distinguir. Então, mais uma vez, a importância do estudo profundo, né, das obras de Kardec. No caso aqui, o livro dos médios. Médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Então, ele está falando, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, e depois os aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Aí ele diz assim, o primeiro caso, ou seja, aquele que muda a letra, né, do espírito que se comunica. Muito comum, é muito comum. O segundo, o da identidade escrita, ou seja, escrever com a letra que o espírito tinha quando encarnado, é mais raro. Item 219. Laurinho. E quero lembrar aqui, eu tenho conhecimento, parece que isso deve ser de cunho de todos, daquele caso no qual teve aquele acidente, né, que o Chico psicografa e depois a assinatura é idêntica à da identidade do rapaz que foi atingido pela bala acidentalmente, né, pela arma, e que isso pesou muito no julgamento do jovem, né? Então, dá para entender que ali houve um momento, uma psicografia que ali identifica essa faculdade. Eu penso aqui, Marisa, que o Chico, ele deveria praticamente ter todas essas aptidões, ou pelo menos boa parte dessas aptidões, né? Com certeza. Até pelo preparo dele para realmente desenvolver a tarefa no qual ele se propôs. E diga-se de passagem, muito bem, né? Então, então, por exemplo, a Marisa tem hábito de escrever com uma determinada letra, que é a letra dela. De repente, o outro espírito vem e se comunica, ela muda a forma de escrever. De repente, vem outro, muda novamente. Então, isso enquadra um médium escrevente polígrafo. Sim. Mas, de repente, ela escreve idêntico àquele espírito, aquela personalidade, aquele espírito que, aqui como personalidade, as pessoas conheciam a caligrafia, a letra dela. Então, a gente, né, precisaria do que, novamente, Marisa? Estudar. Então, evocar o espírito, quando necessário fosse, para que a gente pudesse conhecer se realmente o que o médium está escrevendo bate com o pensamento daquele espírito enquanto foi personalidade aqui, e se a forma que ele escreve a letra é parecida, enfim, para que a gente vá aprofundando nisso. Mereceria sempre esses estudos. Marisa, passo para você. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muito raros, muito raros. Escrevem como médiuns sem saberem ler, nem escrever, no seu estado habitual.
mais raros que os precedentes. Há maior dificuldade material a vencer. Veja, né? Deixa eu voltar aqui nesse primeiro aqui, porque percebam que aqui o Kardec trata do médium poliglota, ele não coloca escrevente, porque tanto é o médium, ele é, quando escrevente, ele escreve em outras línguas, ou se ele, quando nós vamos chamar aqui o médium falante, ele fala em outras línguas que é desconhecida por ele, pelo médium, né? Que precisa realmente a gente também se aprofundar. Né? De novo aqui, lembrando do Chico, aquela história do que ele, parece que ele assinou nos livros e deu para umas pessoas, que quando a pessoa muito crítica, né, lá uns repórteres, e se eu não me engano esses repórteres, um deles era americano, ou não sei, eu não lembro bem da história, quando o cara vai abrir lá para poder olhar o que o Chico havia escrito, estava em inglês. Aí o cara falou, mas peraí, aquele homem lá, que mal sabe falar o português, como é que ele escreveu em inglês aqui, né? É algo assim. Eu não sei se a Marisa sabe dessa história. Marisa? Dessa história eu não estou lembrada, né? Não, Laurinho, mas realmente a habilidade que ele tinha, a faculdade mediúnica que ele tinha, né? É realmente muito provável mesmo que isso tenha acontecido. Médios... isso tá relatado num dos filmes, eu acho que Chico Xavier, eu não sou bom de gravar esses filmes, que eu assisti já tem um tempasso, mas é interessante, vale a pena entender que isso é possível, né, Marisa? Com certeza, com certeza. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler, nem escrever no seu estado habitual. Mais raro que os precedentes. Há maior dificuldade material a vencer. Então, aqui nós estamos falando agora desse médium iletrado. Vamos pegar aqui enquanto um médium mecânico, escrevente mecânico. Se ele não sabe escrever e nem ler, para o espírito que vai se comunicar, se torna uma dificuldade muito grande, porque o espírito tem que vencer essa barreira. Veja, ele vai ter que adestrar, por assim dizer, o braço da criatura que não sabe escrever, né, Marisa? E agora levando isso para o médium falante, que ele não sabe ler. A dificuldade que é para o espírito transmitir uma comunicação, se esse médium ele é iletrado, ele tem dificuldades com as palavras, né, pouco conhecimento. Tudo isso se torna uma barreira a vencer. Nós vamos ver que tem espíritos que vêm para o desenvolvimento desses médiuns, são espíritos de ordem inferior, ou seja, mais materiais, para trabalhar esse lado da dificuldade, para fazer com que o médium vá soltando o braço, deixe que o espírito atue sobre o braço dele de forma natural, vencer essa barreira, essa dificuldade. Marisa? Sim, os espíritos acabam até auxiliando, né, Laurinho, no desenvolvimento, né, da faculdade mediúnica, né? E muito. É muito interessante. Laurinho, continuamos ou nós vamos... Então, Marisa, eu acho que nós podemos parar aqui, que a gente concluiu, né, aquela primeira variedade de médiuns, que foi os escreventes, né, os psicógrafos, e agora a gente vai partir aqui, a partir do item 192, segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, eu acho que vale a pena agora a gente deixar para o próximo encontro, para o nosso próximo estudo, e a gente continua daí desse item 192, né? Tá bom, Laurinho. Tá bom. Bom, pessoal, como nós dissemos, a Marisa bem lembrou, esse vídeo está sendo gravado, né? Lembrando aqui que ele está vindo ao ar, está indo ao ar no sábado, hoje, sábado, dia 28, às 18 horas, como de costume, né? E por ser gravado, não deixem de comentar, por favor, no chat, durante a exibição do vídeo. E também, ao encerramento, vão lá, se você tiver algum comentário, vá nos comentários, deixe lá as suas impressões, críticas, questionando, enfim, contribuindo, sugerindo, tudo isso serve para nós, para o crescimento do canal. Quero lembrar aqui que não somos professores de espiritismo, somos estudantes. Eu me coloco aqui daqueles estudantes com muita dificuldade mesmo, porque espiritismo merece
todo o cuidado, toda a atenção para estudar. Marisa, eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade aí para fazer o seu encerramento, os seus comentários, aquilo que você achar importante. Agradeço mais uma vez por você estar aqui ao meu lado, contribuindo muito, e agradeço a todos que estão nos assistindo agora e aos bons espíritos por estar sempre conosco. Gratidão sempre, fiquem com Deus. Marisa, aqui. Nós é que agradecemos também a oportunidade, lembrando sempre a todos, também faço minhas as palavras de Lauro, somos todos estudantes, todos procurando o maior esclarecimento possível, muitas vezes podemos até nos equivocar, vamos buscar sempre nas fontes primárias, que são as obras de Kardec, as informações, e estamos todos juntos nesta caminhada, nos esclarecendo cada vez mais sobre os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Um bom final de semana a vocês todos, uma boa noite, e estaremos todos juntos no próximo estudo. Um beijo no coração, fiquem em paz e até lá.